Caros estudantes, muito boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel e estou aqui no nosso canal conversando sobre história. E o nosso tema de hoje é Renascimento. Vamos falar um pouco aqui de Renascimento, um panorama geral sobre essa temática tão importante para a compreensão da história da humanidade e importante também para quem está fazendo vestibular ou as provas do Enem, que é um assunto sempre bastante cobrado nesses processos seletivos. Tá? Então vamos falar aqui sobre o nosso tema Renascimento. Está aí a obra do Botticelli, O Nascimento de Vênus. E já inicialmente eu gostaria de fazer dois apontamentos aqui antes de entrar no assunto. Quando a gente fala em renascimento, primeira questão é pensar na palavra, né? Renascimento, o que está renascendo, afinal de contas, né? O que está nascendo de novo? Então, esse vocábulo, ele vai ser utilizado para dizer que o que está renascendo é a cultura clássica, a cultura da Grécia e da Roma Antiga. Tá? Então, aquelas pessoas ali que vão viver no período da modernidade, no período da Renascença, elas vão se espelhar nos antigos, nos gregos e nos romanos. Né? E vão dizer, olha, são grandes civilizações, né? São como a gente, então nós temos que resgatar, trazer de volta, fazer renascer aquela cultura lá que se perdeu durante o período medieval, né? Foi perdido, se esqueceu, né? Eles é que vão dizer isso. E aí, obviamente, eles vão inventar, né, essa Idade Média como um período de trevas, de obscurantismo, né? E até essa noção de Idade Média para dizer que é um período que está separando um de outro, né? Então, é o renascimento da cultura greco-romana, da cultura clássica. Por isso que tem tanta semelhança, né? Então é por isso que é parecido as esculturas, a arquitetura, não sei mais o que. Exatamente por isso. Tá? Agora que, claro, nós temos um problema aqui, uma questão que a gente não pode esquecer. Os modernos são cristãos. E na Grécia Antiga e na Roma, na sua maior parte, eles eram pagãos. Não eram cristãos. Então esses modernos, aqui os renascentistas, né, essa civilização do Renascimento, ela vai procurar acomodar esse pensamento aqui antigo com as ideias do cristianismo. Tá? Vai buscar ali uma conciliação, né, ou melhor, uma acomodação. Vamos acomodar todo esse conhecimento, toda essa sabedoria dentro do pensamento cristão. Tá? Não tem ruptura. Agora nós queremos ser que nem os antigos, não queremos mais saber do cristianismo. Não é isso. Eles são cristãos, eles vão acomodar isso dentro do cristianismo. Tá? Então é isso que está renascendo agora, nesse período aí, que é o meu segundo ponto já. Quando que ocorre o renascimento? Né? Porque não tem Idade Média, Renascimento e Modernidade. O Renascimento, ele é uma movimentação que está ocorrendo no final da Idade Média, dentro da Idade Média, em direção e avançando em direção à modernidade. Tá? Ele é um período de transição, então, entre a história medieval e a história moderna. E aí o Renascimento ele inicia ali na crise do feudalismo, no século XIV, e se estende ali pelo século XV e XVI. Então é um movimento que dura 3 séculos, século XIV, XV e XVI, 1300, 1400 e 1500, tá? Então vamos avançar aqui na nossa questão, nesse assunto tão importante. As características algumas definições, aliás, do Renascimento. Então, como eu falei, ele representa essa transição da Idade Média para a modernidade. Ele inicia dentro da Idade Média e vai terminar lá na modernidade. Mas ele representa também a transição do sistema do feudalismo para o capitalismo. E aqui a gente tem que entender o feudalismo, porque é nesse contexto de crise do feudalismo que surge
que surgem as primeiras ideias, né, do Renascimento. O feudalismo ele era como se fosse um latifúndio, né, era uma propriedade rural, agrícola, né, voltada para o seu autossustento. Claro que não é só isso. Porque o feudalismo, o feudo, aliás, né? O feudalismo é o conjunto de feudos. O feudo, ele tinha autonomia, o senhor feudal lá, né? O senhor que tinha o domínio do senhor, ou o domínio senhorial, ele era um domínio. Então o feudo, até como se diz, é um conjunto de bens móveis e imóveis. Tudo que está dentro daquele pequeno território ali, daquele latifúndio, ele pertence ao senhor. Tá? O castelo, os bosques, a criação, o rebanho de gado, a plantação de trigo, o moinho, o poço, o rio, tudo que está ali dentro, os bens móveis e imóveis pertencem ao senhor, que junto lá com seus guerreiros, com seus familiares, com a sua nobreza, vai administrar o feudo. Né? Daqui a pouco aquela parte do feudo lá fica contigo, tu vai cuidar lá, tu vai cobrar os impostos, tudo. Tá? Mas a ideia do feudo é que ele se autossustente, que ele seja autossustentável. Então a economia feudal, ela é uma economia de subsistência. O que é isso? É uma produção para o próprio consumo. Nós vamos plantar trigo aqui no feudo para o consumo do próprio feudo. Nós vamos fazer vinho aqui para consumo do próprio feudo. Nós vamos criar gado para consumo do próprio feudo. Tá? Então é a subsistência, produzir para o próprio consumo. Então não havia comércio? Não é isso. Havia comércio. Mas o comércio não é uma regra. Tá? O comércio não é a regra aqui. Porque a dinâmica ela não funciona em torno do comércio. Mas havia comércio, porque eu falei, essa ideia de ser autossustentável era uma ideia, era um ideal. Mas nem todos os feudos conseguiam ser autossustentáveis. E outra coisa, se o feudo está produzindo muito alguma coisa ali e não está conseguindo consumir, não consegue armazenar, ele vai trocar com outro feudo. Tá? Geralmente essas trocas eram feitas nas aldeias, nas vilas, que são espaços para esse pequeno comércio. Mas quando a gente diz que o feudalismo é autossustentável, é baseado na economia de subsistência, não é que não existia comércio, é que o comércio ele não é a regra. Né? O comércio ele não... E outra coisa, as trocas também, como ele não... O comércio não é a regra, não se tem troca externa como uma rotina. Então a troca se dá às vezes dentro do feudo ali e uma troca no sistema de escambo. Tu me dá o trigo e eu presto serviço para ti. Tu me dá o trigo e eu te dou o vinho. Tu me dá a roupa e eu te dou ferramenta. Tá? Se tudo é gerido ali dentro do feudo, então também tu vai ter uma diminuição de moeda. Né? Porque não é um sistema de troca baseado na moeda, no dinheiro. Até porque, assim, se eu tenho dinheiro aqui e vou lá no outro feudo, esse dinheiro não vale nada lá no outro feudo. Quem é que garante o valor da moeda? Quem é que garante o valor do dinheiro? Tá? E como é uma economia baseada para o próprio consumo, as pessoas produzem para se alimentar, para se manterem vivas, para no outro dia trabalharem, para se alimentar, para se manterem vivas, também não tem preocupação com dinheiro. Tem terra, tem a criação de gado, tem alimento, tem água, tem a casa, tem a família, né? E nem pensa. E outra coisa, a ascensão social no período medieval também é muito limitada. O lugar do indivíduo se dá pelo nascimento. Então quem é filho de servo vai ser servo, quem é filho de nobre vai ser nobre. E não vai ter muita mobilidade e também não vai ter circulação de pessoas.
Só que no final da Idade Média isso vai se modificando. Por quê? Porque o comércio ele vai se intensificando lá desde o período das Cruzadas. Inclusive as Cruzadas, que são um movimento de caráter ideológico, religioso, né? Expandir a fé cristã e combater os infiéis. Isso aí é uma ideologia cristã que está por trás das Cruzadas, do pensamento religioso. E claro que os guerreiros, homens de armas da guerra, eles vão lutar nas cruzadas em nome de Deus, né? Porque eles são cristãos também, mas eles vão estar de olho nas conquistas possíveis, né? O que a gente pode saquear, que território a gente pode dominar. E junto com esses movimentos, claro, vai ter muita gente ali também. Até servo vai estar no meio lá, camponês. Um tá com uma doença, vai lá para se curar, tem tudo que é tipo de interesse ali no meio. E os interesses comerciais, né? Comerciantes que vão lá para ver que se podem estabelecer trocas comerciais, se podem abrir novos mercados, se tem produtos para comprarem, novas rotas comerciais, conhecer os caminhos. Então tem muitos interesses ali. Então desde as cruzadas nós temos um renascimento comercial, uma intensificação do comércio, que ela vai começar a desorganizar o feudalismo. Porque o feudalismo é um sistema muito bem organizado, baseado no feudo. E o comércio, como não era regra no feudo, quando começa a chegar o comércio, isso começa a causar uma movimentação, começa a provocar uma nova dinâmica no feudo ali, inclusive vai atravessar vários feudos, né? Porque o feudo não tem que sair daqui do meu feudo e para o outro feudo, eu fico aqui, produzo aqui, eu tenho família aqui, trabalho aqui, e agora com o comércio não. Eu vou produzir esse vinho aqui, eu vou vender lá no outro feudo, na feira, no mercado. Esse trigo aqui, eu vou fazer pão e vou vender lá não sei aonde. E aí eu vou pegar essas moedas aqui e vou lá no outro feudo e vou comprar o que eu preciso, ferramenta. Então tu começa a produzir uma dinâmica com essa ascensão do comércio, das relações comerciais, que elas vão contra o interesse do feudo. E quando se coloca o capital, se coloca a moeda no meio para facilitar essas trocas, nós começamos a ter a formação de um sistema capitalista. E ali na Renascença vai surgir a primeira forma de capitalismo, né? Existem várias formas, mas vai surgir a primeira forma, que é exatamente o capitalismo comercial, conhecido como mercantilismo, tá? Que é baseado no comércio. Tem uma produção? Sim, tem uma produção artesanal, mas a regra desse capitalismo mercantil, né, do mercantilismo, é a exploração de recursos naturais, estabelecendo o comércio, pega daqui, leva para lá. Com a Revolução Industrial, a base do capitalismo vai ser a produção, né, não mais o comércio, né? O principal é a produção. E depois o capitalismo financeiro e por aí vai. Mas o nosso capitalismo é um capitalismo comercial, chamado também de mercantilismo, que surge lá na Renascença, no início da modernidade. Então tem essa transição do feudalismo para o capitalismo, da Idade Média para a modernidade. As origens do Renascimento, elas estão na Itália, né? Ou melhor, nas cidades italianas, na Península Itálica, não tem Itália nessa época. Nas cidades italianas. Veneza, Gênova, Pisa, Florença, Milão, Roma, que são grandes cidades comerciais. São cidades de mercadores, são cidades de burgueses. Ali se estabelece um grande comércio, um comércio internacional. O comércio com o Extremo Oriente, estão comercializando com a China, com as Índias, com o mundo árabe, muçulmano, um comércio muito forte ali com os muçulmanos. E essas cidades italianas, né, que são cidades autônomas, elas comercializam e criam um bloqueio no continente europeu. Esse bloqueio vai ser chamado de monopólio italiano. Somente as cidades italianas comercializam
com essas outras regiões aí. E elas pegam esses produtos dessas regiões e distribuem para a Europa. Tá? Claro que ele distribui por um preço maior. E esse comércio, esse monopólio italiano vai concentrar muito dinheiro e muita riqueza nessas cidades italianas. Então é na Itália que tem que surge o Renascimento. Não por acaso que esses outros reinos vão procurar rotas alternativas para quebrar esse bloqueio, para quebrar esse monopólio italiano. Então os portugueses vão buscar contornar a África para chegar nas Índias, vão conseguir fazer isso em 1488, quando Bartolomeu Dias atravessa o Cabo das Tormentas, ali no sul da África. E o reino espanhol vai navegar em direção a oeste, considerando que a Terra é esférica, vai navegar em direção a oeste para chegar nas Índias. Em 1492, Cristóvão Colombo vai chegar à América, acreditando ter chegado às Índias, por isso que vai chamar os seus habitantes aqui de índios. Isso aí vai abrir um mundo novo lá para os europeus. E o Colombo, ele era um navegador experiente genovês. Olha, ele é italiano, uma cidade importante da Itália, cidade de mercadores, ali, cidade de burgueses de Gênova. Mas ele está prestando serviço para os reis espanhóis. Tá? Então o conhecimento estava circulando nessas cidades aí da Itália que tem o monopólio italiano. Então a sua origem é na Itália, mas é a origem, tá? Porque o Renascimento é um movimento que ocorre em todo o continente europeu. E olha o que diz aqui esse autor nesse livro aqui, ó. O Bazar do Renascimento, tá? Jerry Broughton, um autor em inglês, ele diz o seguinte aqui, ó, que eu achei muito pertinente essa observação dele. Vamos ver, deixa eu achar aqui, ó. Ele fala que ele sugere uma outra perspectiva de Renascimento e não essa perspectiva do Renascimento apenas como surgindo na Itália, né? Que é o que eu estou falando para vocês, ó. Então o livro, que é esse livro que eu citei aqui, o Bazar do Renascimento, revisa o foco tradicional na Itália como lugar de origem exclusiva do Renascimento. O livro sugere que seria mais apropriado referir-se a uma série de renascimentos ocorridos em várias regiões, cada um com características altamente específicas e distintas. Tá? Então essa versão que eu estou trazendo para vocês, ela não está imune a contestações. Mas o que acontece aqui? Esses mercadores italianos, grandes mercadores, né? não era um pequeno comércio, eles quando estabeleciam comércio já não pode esquecer lá o Marco Polo, na Rota da Seda. Quando eles estabeleciam comércio com a China, com o mundo árabe, ali, com o Extremo Oriente, eles não estavam só trocando mercadorias, comprando e vendendo, eles estavam também trocando informações, trocando conhecimento, aprendendo, porque o mundo árabe, nessa época, era muito mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico do que o mundo europeu. Eles conheciam várias técnicas, né? Eles conheciam lá, eles tinham conhecimento lá da antiguidade que os europeus não tinham. Então os europeus eles vão ter um desenvolvimento maior do ponto de vista tecnológico somente com a Revolução Industrial. Então essas trocas comerciais promoveram também ou permitiram trocas culturais. E esses mercadores italianos que faziam negócio com o mundo árabe, com o Extremo Oriente, e depois distribuíam essas mercadorias no continente europeu, eles também levavam esse conhecimento para o continente europeu. Então essa nova forma de ver o mundo, de pensar o mundo. Então isso aqui a gente tem que ter essa atenção, tá? Então o fato de dizer que o Renascimento inicia na Itália não significa que ele se restrinja ao continente, à Península Itálica, tá certo?
E o que eles iam buscar no Oriente, lá no mundo árabe? As especiarias. Né? Uma palavra que de origem latina, que vem de espécie, né? De específico. Mas lembrem aqui especial. Né? As especiarias, né? Pimenta do reino, açafrão, manjericão, temperos de modo geral, perfumes, óleos, azeites, seda. Né? Os europeus vendiam muito tecido na base de algodão para os povos árabes. Né? Então uma série de bens eram buscados lá. E se a gente for ver documentos da época do Renascimento, tem ali receitas, né, para preparar alimento. Olha, quando tu convidar 10 pessoas para um jantar, tu prepara assim, uma marreco com açafrão, com tanto não sei o que, bota pimenta disso, bota aquilo. Então são essas especiarias aí que eram buscadas no Oriente e também no mundo árabe, norte da África ali. Tá? Mas iniciou na Itália, que acumulou grande capital, tá ali o dinheiro, acumulou muita riqueza, e claro que essa riqueza ela era reinvestida no próprio comércio, né? Olha, eu vou melhorar a condição dos meus barcos para navegar, condição de transporte, condição de segurança, e vou pagar alguém para calcular as distâncias, para ver o custo-benefício, para fazer mapas, como eu posso chegar lá. E mais ao mesmo tempo que tinha esse investimento no comércio, também começou a se investir em outras áreas, no lazer, né? O lazer, e começou a se investir em obras de arte. Por quê? Porque gente, não, esse aqui é muito importante, muito importante. A gente não pode esquecer que no período de transição ali para a Idade Média, Modernidade, no período da Renascença, não existe separação entre arte e ciência. Não existe. O artista é um cientista, o cientista é um artista. Tá? O cara que está fazendo arte está fazendo ciência, o cara que está fazendo ciência também está fazendo arte. Não existe essa distinção que nós temos hoje. Então, Leonardo da Vinci ele vai ser um cientista e um artista ao mesmo tempo. Ou seja, ambos, né, que na realidade são um só, é a mesma coisa, estão produzindo conhecimento. E para que os mercadores querem conhecimento? Para explorar, saber como dominar, descobrir, conhecer, para multiplicar as suas riquezas, multiplicar as suas possibilidades. Nós vamos falar mais sobre isso aqui. Mas da Itália se espalha para toda a Europa. Os grupos sociais presentes no Renascimento, né? Nós temos vários grupos, não podemos nunca esquecer dos camponeses, que continuam trabalhando. O feudalismo ele entra em crise, ele vai sendo desmantelado a partir do século XIV, mas nós vamos ter resquício feudal lá na Revolução Francesa. Tá? Então tem camponês ali, tem gente miserável, tem gente pobre, tem revolta, mas tem também uma classe agora de artistas, de intelectuais, gente que está pensando o mundo, que está questionando, escritores, porque o Renascimento ele se manifesta de várias maneiras, principalmente através da cultura, por isso que se fala em renascimento cultural, e até isso a gente pode falar, né? Renascimentos, renascimento comercial, renascimento cultural. E esses artistas, intelectuais, escritores serão chamados de humanistas. Tá? E tem também a burguesia. Né? A burguesia, agora nós temos que ter cuidado com essas duas palavras aqui, burguesia e humanismo. Por quê? Porque burguesia é uma palavra que ela muda de sentido ao longo do tempo. Então o burguês que está fazendo a revolução lá na França, na Revolução Francesa, ele que quer o poder político, ele não é o mesmo burguês aqui do Renascimento, que por sua vez não é o mesmo burguês medieval. Então burg é uma palavra, se eu não me engano, holandesa, que significa castelo. E
Então, próximo ao castelo se estabelecia ali a vila, a aldeia, que era chamada de burgo. Né? O burgo eram as imediações próximas ao castelo, que o castelo era uma fortaleza, oferecia segurança na Idade Média. E ali ficava o burgo. Quem vivia no burgo era o burguês. Então, o burguês é simplesmente o cara que vive no burgo. Tá? Porque no feudo tinha os campos, tinha o bosque, mas tinha as aldeias, a vila, né? Onde se tinha ali uma atividade que não era diretamente relacionada à terra. Alfaiate, né? Alfaiate no sentido de trabalhava com tecido, né? Carpinteiro, marceneiro, ferreiro, tá? Tinha uma série de atividades ali que não tinha relação direta com a terra, né? Mas são necessárias. Quem executava essas tarefas muitas vezes eram os judeus. Por quê? Porque na Idade Média a terra é um bem sagrado, e se é sagrado é destinado aos cristãos. O judeu, como é um impuro, não é cristão, não pode lidar com os bens sagrados. Então ele vai fazer coisas não relacionadas à terra, não vai trabalhar na terra. Vai exercer essas atividades, essas profissões que eu falei. Né? Tamanqueiro e banqueiro. Banqueiro, ficar sentado no banco, numa caixa, num baú, assim, em forma de banco, com dinheiro, moeda ali, né? Como no feudo não tinha grande valor, isso aí não era muito importante a figura do banqueiro. Quando a gente passa da Idade Média para a modernidade, que o capitalismo se intensifica, a figura do banqueiro vai ser fundamental. Né? O banqueiro que vai emprestar dinheiro para o burguês, que vai cobrar dívida, que vai movimentar esses capitais, aí vai cobrar juros. E os judeus vão estar nesses postos, né? E aí vão enriquecer também. Vai ter muito judeu rico, não tem terra, que era o valor no feudalismo, mas tem dinheiro, tem capital. Por quê? Porque eles ocuparam essas posições aí que não tinham valor na Idade Média e foram passando de geração em geração, e agora mudou o cenário e eles estão enriquecendo. Tá? Então o burguês era o que vivia no burgo lá. Claro que aí no burgo então se fazia essas atividades, e também tinha ali no burgo, na vila, na aldeia, na cidadela medieval, o mercado, onde se fazia as trocas comerciais, onde se tinha um pequeno comércio ali para estabelecer troca, às vezes troca com moeda mesmo, troca entre mercadorias, tá? Pagamento de dívida, acordos ali se fazia no mercado. E como o mercado era feito na cidade e as pessoas que viviam na cidade eram os burgueses, se associou burguês àquele que vive na cidade. Então na Idade Média o burguês era o cara que vivia no burgo, vivia na cidade. E como eles praticavam o comércio, depois o burguês foi associado ao comerciante. Então esse burguês que nós estamos falando da Idade Média, do Renascimento, ele é o comerciante, ele é o mercador. Tá? Não é à toa que a obra do Shakespeare lá tem o Mercador de Veneza. E são pessoas muito ricas, né? Mas não é riquinho, é ricaço. Gente ricaça. E aí esse cara quando for... Bom, eu sou super mega rico, como é que eu vou morar numa casa que nem os outros? Então eles vão ostentar essa riqueza. Né? É uma demonstração de poder. Constrói um palácio com uma porta lá de 5 metros de altura. Eu vou fazer um jardim aqui, mas não é qualquer jardim, vai ter a deusa Vênus ali, a estátua, né? A estátua da deusa, vai ter uma pintura aqui, vai ter vários quadros, vai ter o quadro da família, né? Eu vou fazer um banquete, convidar os meus amigos, vai ter especiarias aqui temperando os alimentos, tá? Ele está ostentando, e ao mesmo tempo que ele está ostentando, ele está pagando gente para fazer isso. Mas não é qualquer gente, isso aqui é a atividade de mecenas, então eu pagar alguém para produzir uma obra de arte ali, né? Não é qualquer um, são grandes artistas, grandes cientistas que estão auxiliando esse mercador aí a multiplicar sua riqueza. Quando ele contrata um matemático para saber as distâncias, quando ele contrata um arquiteto para construir o seu palácio, ele está multiplicando a sua riqueza, ele está constituindo patrimônio. Contrata um cartógrafo para fazer mapa,
A arte da cartografia, aquilo ali é guardado como segredo de Estado. Tá? Então ele vai guardar, porque aquilo ali conhecimento é poder. Não, eu sei como chegar até lá de barco, meus concorrentes não sabem. Tá? Então o burguês aqui na Renascença é o burguês comerciante mercador. Então aqui de novo, né, as transformações que ocorreram do Renascimento a partir do Renascimento, né, a gente diz o Renascimento então é uma transição. Nós saímos do feudalismo para o capitalismo, que já falamos aqui. No feudalismo, o sistema político ele é descentralizado. Imaginem uma coxa de retalhos, cada retalhozinho da coxa é um feudo. O feudo, como eu disse, o ideal dele é que ele seja autossustentável, economia de subsistência, tá ali, ó, produção próprio consumo. Ele decide suas leis, ele decide a sua forma de organização, né? É uma descentralização política. Não existe uma sede do poder, né? O poder é do senhor feudal ali. Daqui a pouco, ali, alguns quilômetros do lado, vai ter toda uma outra configuração, vai ter outro senhor feudal, e lá mais à frente vai ter outro senhor feudal, né? E não vai... E cada um vai ter o poder ali. Claro que uma política de alianças, de relações de dependência, de relações de vassalagem, né? Mas é uma política descentralizada, não desorganizada. Porque o feudalismo é uma forma de organização social, política e econômica. Mas descentralizado, o poder está distribuído ali. Ele não está na mão do imperador, não tem uma cidade que comanda as demais, tá? Não tem um rei poderoso, um rei absoluto. É uma descentralização. No lugar da descentralização política, nós teremos, com o Renascimento, o surgimento do absolutismo. O que é isso? Agora vai ter um rei concentrando o poder e ele vai dar ordem para esses senhores de terra. Então vai ter um movimento uniforme. Por que isso? Isso se deve muito à crise do feudalismo. O feudalismo era um sistema particular em que surgiram problemas coletivos, problemas universais. Né? Quer dizer, que o feudo não conseguia dar conta desses problemas que faziam parte do conjunto. Como assim? Por exemplo, uma guerra. Se o feudo não tem força para manter um exército, para sustentar um exército, quer dizer, essa guerra vai lá, o exército passa por cima, saqueia, destrói o feudo. Então esse senhor ele vai precisar da ajuda ele vai precisar de uma proteção de alguém mais forte, porque tinha senhores feudais, tinha uma dominação senhorial ali, eram pequenos e outros eram maiores. Então a guerra ela desorganiza, ela vai lá e atropela, ataca 5, 6, 7 feudos. Tá, mas aí esses feudos vão ter que organizar, podiam se unir. Sim, quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso vai ser um senhor feudal maior, que vai ser o rei, que vai ter o poder para organizar isso. Então aí surge o absolutismo, tá? Não só pela guerra, né? Porque tem a guerra que destrói a plantação, né? Mas tem também o comércio. Se o feudo está organizadinho, tudo, as pessoas começam a sair dali para vender produto para lá, começa a entrar gente aqui para vender produto aqui, começa a produzir não para o consumo do feudo, mas para fora, isso também desorganiza o feudo por dentro. E aí o seguinte, tá, mas a moeda desse feudo não vale no outro, como é que eu faço para negociar lá? Eu preciso comprar aqui para vender lá, eu preciso vender lá para comprar não sei aonde que eu preciso. O rei vai organizar isso, né? A monarquia, o absoluto, vai organizar. Não, a moeda aqui no meu reino é essa aqui, eu garanto. E vocês vão poder circular aí no reino, pode ir lá naquela feira daquela cidade, pode ir na outra, que é a mesma moeda, então vai organizar o sistema monetário. E não só isso, aqui vocês vão ter uma estrada que eu mandei construir para ir de um mercado a outro, vai ter segurança, vai ter infraestrutura, pontes, né?
vai ter as taxas regulamentadas, vocês vão saber direitinho quanto vão ganhar, qual é o custo-benefício. Então organiza isso, o comércio desorganiza o feudo, a guerra desorganiza o feudo e é necessário uma figura maior para organizar essas relações que estão surgindo. E a terceira questão que contribui, então são 3 questões que contribuem para a crise do feudalismo, é a peste negra. Peste negra também não fala, não, esse feudo aqui não vai ter peste. Não, peste negra ela pega todos de modo geral. E aí o feudo não consegue dar conta dos seus problemas, porque esses problemas também envolvem o entorno. Tu tendo um poder centralizado, esse poder vai dizer, não, a igreja cuida dos doentes, esses aqui nós vamos afastar da cidade. Tá? Vai criar uma política ali para organizar essas populações que os senhores feudais não conseguiam devido a essas questões que eu falei. Então nós teremos uma centralização na política. Se antes era descentralizado, agora é centralizado nas mãos do rei absolutista, que é muito diferente do rei medieval, lá, da Baixa Idade Média. O rei moderno, que é absolutista, é estilo Luís XIV, que se atribui a frase, o Estado sou eu. Eu sou o Deus Sol, o Rei Sol. Claro que com mão de ferro, né? De cima para baixo, verticalizado o negócio. Não é o rei lá da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média, que tinha que negociar com os vassalos, que muito frágil, né? Agora são reis fortes. E a visão religiosa muda também. Porque na Idade Média tudo era relacionado a Deus, né? Deus estava no centro de tudo, daí teocentrismo. Theos, Deus, e centrismo sendo, Deus está no centro de tudo. Como assim? Se caiu uma tempestade aqui na minha plantação, foi porque Deus quis. Se dei uma doença, aí foi porque Deus quis. E as pessoas não questionavam isso. Não questionavam, não, se tem uma doença aqui matando gente, será que não pode ser por uma questão de higiene? Não pensavam, sabe? Não, é Deus está explicado, Deus explica tudo. E agora no Renascimento, não. Você, sim, Deus explica muita coisa, Deus está no centro de tudo, mas tem muitas coisas que são feitas pelo homem. Porque o homem cria. O homem pode, inclusive, modificar a natureza. Então, nem tudo é obra de Deus. Existe a obra de Deus, existe a obra dos homens. Então, o homem vai estar também no centro. Isso se chama antropocentrismo. Antropo, homem, e centrismo é no centro. E aqui homem mesmo, não é o ser humano. Porque é o mundo europeu, né? Até esse autor aqui critica bastante isso. O mundo europeu, machista, branco, e as mulheres ficam numa segunda condição ali. Tá? Então a visão religiosa é antropocêntrica e deixa de ser teocêntrica. Porque o homem vai ter um lugar privilegiado agora. Eu falei outra palavra aqui que a gente tem que ter cuidado além da burguesia, né? A outra palavra é humanismo. Humanismo significa a valorização da ação humana. Humanismo não significa fazer o bem. O padre lá que cuida dos doentes, uma obra de amor, de caridade, né? Ele não é humanista, ele não é humano, sim. A ação dele, né? A valorização da ação dele. Não pelo bem que ele está fazendo nesse contexto aqui. Tá? Então, humanismo no Renascimento significa a valorização da ação humana. Um general que vai lá, cria uma estratégia de guerra, vai lá e destroça o exército inimigo. Vence a guerra ali, não sobra nada do exército inimigo. Que cria um canhão que derruba a parede de castelo. Um grande estrategista de guerra, ele é um humanista, porque a valorização da sua ação, da ação de quem humana, é ele que fez aquilo. Tá? O Maquiavel, que vai escrever um livro chamado O Príncipe, que muitos alunos do ensino médio confundem com O Pequeno Príncipe, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O príncipe Maquiavel é um cientista político, ele está ensinando o governante a arte da governança. Então ele vai dar vários conselhos para o príncipe ali, para o governante no caso, né? Ele vai dizer, olha, o mal tu faz todo de uma vez só, como governante. E o bem tu faz aos pouquinhos. Tá? Por quê? Porque se tu fizer o mal aos pouquinhos,
tu vai alimentar o ódio e o ressentimento. E aí tu vai ter que enfrentar revoltas. E se tu fizer o bem de uma vez só, as pessoas vão esquecer. Então tu tem que fazer ele ao contrário do mal. Tu faz aos pouquinhos para todo dia tu ser visto como uma pessoa boa. Tá? Então era esse tipo de conselho que o Maquiavel dava para o governante, né? E o Maquiavel também é considerado um humanista do ponto de vista do Renascimento. Tá? Então temos que ter atenção a isso. Então, vamos fazer uma síntese aqui. O Renascimento foi um movimento cultural, intelectual, artístico, científico e filosófico, expresso no continente europeu através do teatro, da pintura, da literatura, da arquitetura, da escultura, transcorrido na Europa entre os séculos XIV e XVI. O Renascimento buscava resgatar valores clássicos, isto é, do mundo greco-romano, da Grécia e da Roma Antiga, e harmonizá-los, acomodá-los no cristianismo, na visão de mundo cristã. Então aqui é o que eu falei, onde se buscava, onde é que os renascentistas, os homens da Renascença iam buscar as suas ideias, iam beber? Na Antiguidade. Tá? Os filósofos aqui que eles estão estudando, os cientistas, os artistas, no caso, que é a mesma coisa, são os da Antiguidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, o poeta Virgílio, o filósofo romano Marco Aurélio, Eratóstenes, Hipócrates. Toda essa sabedoria lá da Antiguidade ela está sendo trazida aqui e harmonizada com o cristianismo. Por isso que teremos tantos temas cristãos no Renascimento. Inclusive a igreja, que concentrava muita riqueza, concentra até hoje, ela vai financiar muitas obras. Ela vai financiar muitas obras, porque... e muitos burgueses, mercadores, a igreja vai dizer o seguinte, olha, ter riqueza é ruim, ou emprestar com juros é pecado. Então tem uma visão negativa a gula, fazer banquete... A ostentação ali, a luxúria, E esses burgueses vivem na luxúria, praticam a gula e vários pecados capitais ali. E uma maneira deles se mostrarem como bons cristãos é fazendo obras nas igrejas também, financiando, pagando, Então vão ajudar a reformar as igrejas, vão até construir igrejas, vão dar dinheiro para a igreja. E a igreja também vai estar investindo, porque a casa de Deus tem que ser grandiosa, uma coisa grande, Deus é grande, então tem que ter aqui uma igreja gigantesca, com pintura, com ouro, com riqueza, porque onde é que já se viu a casa de Deus, então tem essa ostentação, tá? E a igreja vai estar financiando também artistas ali, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, esses caras todos vão estar trabalhando para a igreja também, produzindo suas obras ali e sobrevivendo disso. Vamos seguir. Eu selecionei 3 obras só para ilustrar o que eu estou falando. A primeira ali é A Divina Comédia, um bom livro, do Dante Alighieri. Livro que surgiu ali próximo a 1321. Tá aqui o livreto. E nesse livro aqui é interessante porque o Dante ele é tanto medieval quanto moderno, Nesse livro ele faz uma arquitetura do mundo extraterreno, do mundo de Deus aqui no caso. Ele vai descrever aqui, a partir de um sonho dele, ele vai descrever o inferno, o purgatório e o céu. Então ele começa pelo inferno, onde ele encontra o poeta Virgílio, que estava no inferno ali. O inferno, claro, o inferno tem vários níveis. Ali uma hora eu vou fazer uma conversa aqui sobre esse livro. O inferno tem vários níveis. E no nível mais ameno, assim, que era o primeiro lá, porque tem um nível profundo, O mais ameno ficavam aquelas pessoas que ao longo da história não eram cristãs, Por exemplo, antes de existir o cristianismo, como é que tu ia ser cristão? Então essas pessoas foram para o inferno.
Mas não era um inferno tão rigoroso como vai ser nos outros círculos, porque são vários níveis em forma de círculo. E é o poeta Virgílio lá que encontra o Dante e vai apresentar para ele lá o purgatório, o céu, tudo, né? Então ele faz essa análise. Onde que ficava o inferno? Ele diz, inclusive, no livro aqui, a região para se entrar no inferno, tudo. E isso é muito interessante para o pensamento cristão também, né? Porque isso aqui, céu, purgatório, inferno, é algo do cristianismo, tá? Da maneira como o Dante coloca ali. O outro livro é o Príncipe, do Nicolau Maquiavel, que é exatamente ele ensinando a arte de governar. É uma racionalização da governança, uma racionalização da administração. E o terceiro livro aí já é do Renascimento português, escrito pelo Luís de Camões, os Lusíadas. O Luís de Camões, no livro, ele trata ali, né, dos grandes feitos dos portugueses, né, que estão navegando por mares nunca dantes navegados. Tá? Então porque as grandes navegações ela também ocorre no período da Renascença. Nós temos aqui o absolutismo surgindo na Renascença, as grandes navegações e as reformas religiosas. As reformas religiosas, que é outro fenômeno importante do início da modernidade. Primeira reforma é a luterana, com Martim Lutero. Depois vai ter lá a calvinista, a anglicana, a Igreja da Inglaterra. Calvinismo com João Calvino. Outras reformas vão surgir. E vai surgir também a contra-reforma da Igreja Católica, para modificar o catolicismo por dentro, mas para combater esses movimentos que são de oposição à Igreja Católica. Então aqui a gente tem que ter algum cuidado, porque ao mesmo tempo que o Renascimento é um período de ideias novas, de nova visão de mundo, de otimismo, de progresso, de racionalidade, né? Com Descartes, lá penso, logo existo, nós teremos muito fanatismo e intolerância religiosa. E essa fragmentação do cristianismo, essa ruptura que se dá, né, e essa fragmentação com as reformas religiosas, primeiro com a reforma luterana e com as outras que eu falei, ela não vai enfraquecer o cristianismo. Ela vai fortalecer o pensamento religioso. Tanto é que nós teremos uma grande perseguição aqui aos opositores, né? Vai se queimar muita bruxa, vai se matar muita gente por heresia, de parte a parte isso. Né? Vai ter lá na França a famosa noite de São Bartolomeu, né? Que vão perseguir lá os calvinistas franceses, os católicos, vai ter uma grande matança. Tá? Então é um período de muita intolerância religiosa e de muito fanatismo. Tá? Então aqui as reformas também. E a gente não pode esquecer, né, falando em livro, da imprensa de Gutenberg, né, que agora o livro ele deixa de ser lá artesanal, feito por mãos de copista, e vai começar a ser impresso em máquinas. O primeiro livro impresso, obviamente, é a Bíblia, mostrando essa força da religião aqui nesse cenário. Mas surgem livros variados, ciência política, literatura, né? Uma série de obras vão surgindo aí e mostrando esse movimento. Então aqui para a gente falar em renascimento, a gente tem que falar em carinho. Tá aqui um sistema de memorização e apreensão do conhecimento bem conhecido, né? O carinho. Falou em renascimento, lembrem-se do carinho, né? Tá faltando nesse mundo com tanto ódio, tanta disputa, tanta briga, falta carinho. E o carinho tem tudo a ver com o renascimento. Por quê? Porque o carinho tem 6, 7 palavras, 7 letras, aliás, com 7 características do renascimento. Cada letra é uma característica. Então a letra C, aqui as características do renascimento. Letra C do carinho. Classicismo. A antiguidade clássica. O que é isso? Grécia e Roma. Falou em antiguidade clássica ou em classicismo, Grécia e Roma. Isso está presente na arquitetura, no pensamento,
na própria manifestação desses renascentistas, os modernos, né? Nós somos iguais àqueles lá do passado, não aos medievais. Então está presente a Grécia e Roma. Antropocentrismo. O homem está no centro de tudo. O homem é que faz o bem, que faz o mal, o homem é que cria, o homem é que destrói, o homem é que descobre, o homem é que inventa, né? O antropocentrismo que tem relação com o humanismo, a valorização da ação humana. Tá? O homem no centro, antropocentrismo, e o humanismo, a valorização da ação humana. Nesse meio nós temos o racionalismo. Está ali presente nas obras de arte e na ciência, são os primórdios da ciência, estão juntos, ciência e arte andando juntos. Né? E através da razão o homem pode avançar, pode conhecer, pode descobrir, pode melhorar a sua condição de vida. Né? Então a razão aqui é no sentido de questionar, porque já falamos em grandes navegações, né? Navegação em mar aberto, oceanos Índico, Pacífico, Atlântico. Por que os medievais não iam para o oceano? Porque tinham medo. Não, Deus não quer. Deus não quer. E aí a gente vai chegar lá no mar, tem um desfiladeiro, uma cachoeira gigante, o navio vai cair na cachoeira, ou vai chegar num ponto, o mar vai ferver, nós morreremos cozidos, ou chegaremos lá num paredão lá e bateremos do paredão. Ou seja, havia um imaginário que causava um medo psicológico. Na Renascença, esse espírito aventureiro, claro que as grandes navegações têm vários interesses ali também, né? Tem o interesse da igreja em expandir o cristianismo, tem o interesse da monarquia em conquistar novos territórios para o reino, tem o interesse dos mercadores, comerciantes de ampliar a sua riqueza, estabelecer novas relações comerciais, e tem o interesse daqueles que vão ali para a aventura. Se eu chegar lá e achar ouro e ficar rico, se achar uma riqueza, se chegar num lugar melhor de se morar do que aqui, né? E esses caras aqui, eles querem ir pro mar. O mar ferve, então nós queremos lá ver. Alguém já foi lá? Não, então nós vamos lá. Sabe? É questionar, né? Tem uma cachoeira, vamos lá ver se tem cachoeira mesmo. Tem monstro, vamos lá conhecer o monstro. Então tem a experiência aqui junto. Tá? E isso tudo faz parte do racionalismo, de analisar as coisas com razão, tá? Não apenas com crença ou com crendice. O individualismo, né? Agora, quem descobriu a América foi o Cristóvão Colombo. Eu sou o descobridor, então eu exijo isso, exijo aquilo, né? O Colombo, quando vai para a América, tem até um contrato. Se tu localizar novas terras, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, coisa e tal, né? É o indivíduo, né? É eu que vou ganhar. O cara, quando faz uma obra de arte, lá o artista, ele vai botar o nome. Essa obra aqui é do Da Vinci, essa aqui é do fulano, essa aqui é o livro do Maquiavel, tá? É um indivíduo. Agora, o indivíduo é o agente dessa ação humana. Então, é o indivíduo que também faz a coisa acontecer. Tá? Até aqui uma dica, uma sugestão. 2 filmes. O primeiro é 1492, A Conquista da América, A Conquista do Paraíso. Filme maravilhoso sobre as grandes navegações, né? A chegada do Colombo à América, todas as dificuldades que ele teve. E mostra uma discussão ali no filme entre o pensamento medieval, representado pela Igreja Católica, e o pensamento renascentista, representado por Colombo, que era um genovês, né? A cidade de Gênova, uma cidade de mercadores, aí, uma cidade onde circulavam as informações, as ideias, mas ele estava prestando serviço aos reis espanhóis, e ele descobre essas novas terras aí e toma posse para o reino da Espanha em 1492. Então é um filme que vale a pena. E o outro, falando de Renascimento, falei o Luís de Camões. O Renascimento espanhol tem como principal, ou um dos principais personagens, né, o Miguel de Cervantes, que escreveu a obra Dom Quixote. E aí eu indico aqui o filme O Incrível Exército de Brancaleone, porque o Brancaleone é um filme que se passa na Idade Média, ali na Baixa Idade Média, 1200 e pouco, mas é uma sátira, a ideia é baseada no Dom Quixote, porque o Brancaleone seria o Dom Quixote, né, o que luta
contra os inimigos imaginários, é um cara idealista, tá sempre lá inventando coisas novas e acreditando que vai melhorar e tudo. Então é uma história quixotesca, baseada no Don Quixote, O Incrível Exército de Brancaleone. Fica aqui a dica, esses 2 filmes vale a pena assistir. Outro característica do carinho aqui do Renascimento é o naturalismo. Por quê? Porque a natureza, na Idade Média, é vista de modo negativo. A começar pelo corpo humano. O corpo humano é fonte dos pecados, da doença, da miséria humana, né? E agora no Renascimento vai mudar, não. O corpo humano ele é belo. Se ele foi criado por Deus, né? Ele é a imagem e semelhança de Deus. Se ele for criado por Deus, ele é belo. Então a gente pode mostrar o corpo. Ele é uma obra perfeita, uma obra de Deus. Então na Idade Média se dizia, né? A partir de um pensamento agostiniano, né, que Santo Agostinho falava, existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Essa cidade dos homens é uma cópia imperfeita da cidade de Deus. Então nós estamos aqui no mundo material, no mundo do sensível, né, que não é o mundo divino, e esse aqui é uma caricatura, esse mundo aqui. Então as coisas mexem com as nossas sensações e a gente tem que abstrair isso, né, sabe, sublimar isso aí. E agora não, a gente tem que viver as experiências, sabe? A gente tem que mostrar o belo, então o corpo vai ser mostrado, por isso que tem tanta obra de nudismo, as estátuas nuas, porque aquilo ali é belo, é o corpo, né? O culto ao corpo, o culto à natureza. Tá? O humanismo a gente já falou bastante, e o otimismo, essa visão renascentista é uma visão de progresso, de olha, a gente vai melhorar de vida, nós vamos construir coisas maravilhosas, nós vamos criar coisas majestosas, assim como Deus criou o mundo, nós vamos criar também. O otimismo, tá? De descobrir coisas novas, de conhecer, de criar, de melhorar, de viver bem. Ainda poderia dar mais um aqui, ó. O hedonismo. A busca pelo bem-estar, né? Pelo prazer. O prazer do quê? De comer uma boa comida, né, de contemplar o belo, uma bela obra de arte, uma peça de teatro, de lazer, receber os amigos para um banquete, de dançar, tá? Porque a igreja, né, censurava muito isso, e agora não, agora olha, isso aqui é bom, a gente se sente bem, né? Então é esse prazer aqui, é o hedonismo, a busca pelo hedonismo, tá? Mais uma característica aqui. Então aqui alguns personagens, só para ilustrar também, desse renascimento. Deixa eu ajeitar aqui. Alguns personagens ali, o renascimento na Itália, né? Nós temos ali, não esqueça das tartarugas ninja, Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello, que são baseados nesses artistas renascentistas. Então, um dos maiores aqui é o Leonardo da Vinci, verdadeiro gênio criativo, né? Destacou-se em diversos campos do saber, aquilo que eu falei, ciência e arte ali estão unidas. As telas e os afrescos. Afresco é a pintura feita na parede, no cimento úmido ainda. Que pintou são poucos, mas constituem obras-primas da história da pintura. Suas pinturas foram A Última Ceia, né? Que está lá no convento em Milão. A Mona Lisa, ou Gioconda, pequeno retrato, que está no Louvre, em Paris, e a Virgem dos Rochedos. O outro grande expoente aqui, o Michelangelo, também múltiplo, né? Pintor, escultor, arquiteto. Então, para fazer uma obra de arquitetura, tinha que saber de matemática, tinha que saber de lei da física. O Filippo Brunelleschi, quando vai fazer a cúpula da catedral lá de Santa Maria, em Florença, ele vai botar tonelada de material lá em cima, lá no telhado. Então ele tem que entender muito de arquitetura, de desenho, de matemática, de tudo que é de física, né? Não é fácil essas obras. De engenharia, né? O Michelangelo é um grande escultor, pintor, né?
Em suas obras deixou marcas da sua perícia, inventou técnicas que são utilizadas até hoje, esses caras inventaram, né, esses artistas inventaram técnicas utilizadas até hoje, deixou, né, o seu sentimento, a emoção nas obras. Como pintor produziu afrescos na Capela Sistina no Vaticano, e como escultor as obras como Moisés, a Pietà, né, que significa piedade, Jesus lá tirado da cruz no colo de Maria. Eu tive a oportunidade de ver uma réplica da Pietà na Catedral de Brasília. Olha, a perfeição é algo assustador. E o Davi, também, né, nu, tá aqui o naturalismo no Davi, e como arquiteto projetou a imensa cúpula da Basílica de São Pedro em Roma. Tá? Outra cúpula gigantesca, uma das maiores do mundo, está na Catedral Metropolitana aqui de Porto Alegre. Então aqui são 2 expoentes do Renascimento italiano e agora 2 do Renascimento inglês. O Thomas Moros, que escreveu um livro famoso chamado Utopia, né, não lugar, ou em grego lugar inexistente, no qual o Thomas Moros projetou a existência de um estado ideal, organizado de forma comunitária, imaginou uma sociedade em que os homens vivem em harmonia, livres dos males da guerra e da intolerância religiosa. Por que ele está pensando nisso? Porque é uma época de muita intolerância religiosa. Tá? Então ele idealizou um lugar bom, seria um lugar que não tivesse intolerância religiosa. E o Thomas Moros ele diz o seguinte, se existem poucos ricos e muitos pobres, é sinal que esses ricos ficaram ricos às custas dos pobres. E por ideias como essas, o Thomas Moros vai ser condenado à morte na Inglaterra. Tá? Temos também o William Shakespeare, é um representante do Renascimento inglês, um grande dramaturgo, né? Produziu verdadeiras obras-primas teatrais. Entre as famosas peças de teatro podemos citar dramas históricos como Ricardo II e Antônio e Cleópatra, as comédias como Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza. Olha aqui a figura do mercador, ó. A figura do mercador está presente no teatro, né? Por quê? Porque as pessoas estão falando da época em que elas viviam. E dramas românticos e trágicos como Romeu e Julieta, que é uma das obras, acho que mais reproduzidas na história do teatro, e Hamlet, por exemplo. Então, né, o Renascimento ele se manifesta aí através da arte em diferentes regiões do continente europeu. Está aqui a Mona Lisa. Esse quadro aqui é um quadro pequeno, mas é interessante porque assim, a Mona Lisa, do ponto de vista que a gente enxerga ela, seja qualquer ponto, parece que ela sempre está olhando para a gente. Né? Aqui está o gênio do pintor, né? Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa. Outra obra é a Vênus de Botticelli. E na Vênus a gente percebe ali o naturalismo, ou seja, o nascimento de Vênus, né? A Vênus ali nua, isso aí é o naturalismo. Tá? O naturalismo, a Vênus está nua e ao ar livre ali, no meio da natureza. Tá? Ela não está num espaço fechado. A Escola de Atenas, do Rafael Sanzio. Vocês podem ver aqui os traços, né, da arquitetura greco-romana. E a Escola de Atenas, o Rafael coloca o retrato de vários personagens históricos aqui relacionados à poesia, à filosofia principalmente. Então cada personagemzinho aqui representa um e o Rafael está ali no meio também. Aqui a Criação de Adão, de Michelangelo, uma pintura bastante famosa também, e ela representa aqui tanto o antropocentrismo, não é o teocentrismo, o homem está no centro, não é apenas Deus agora, o homem também é criador, ó. O homem que está criando Deus aqui, ou Deus está criando o homem? O antropocentrismo, o homem é criador, né? E o naturalismo, ele está ali do jeito que ele vê o mundo. Tá? Então, o Adão aí.
Vamos ver mais uma obra. É aqui a Última Ceia do Leonardo da Vinci, uma obra que falam, tem mensagens subliminares, né? Uma das obras mais conhecidas também. Tem algumas mensagens ali, nem são tão subliminares assim. Por exemplo, o Da Vinci está nos mostrando quem é que é o traidor de Jesus. O traidor de Jesus é aquele que derrubou o saleiro, né? Bateu com o braço, ele derrubou o saleiro. Porque o sal era uma especiaria, era algo valioso, então desperdiçar essa especiaria aí é algo muito grave. E só um traidor poderia fazer uma coisa dessas, né? Tá aqui, ó, o Judas derrubou o saleiro, então o Da Vinci está apontando o cara que fez que teve esse descuidado aí de desperdiçar uma coisa tão preciosa, esse é o traidor. Tá? E aqui a profundidade, ó. Né? O ponto de fuga que se chama, que isso aí é uma coisa bem típica do Renascimento. As obras parece que estão em 3 dimensões ali. Né? O ponto de fuga. Aqui já é uma obra pós-Renascimento, moderna, mas é que ela é decorrente do Renascimento. A lição de anatomia do Dr. Tulpe. Né? O corpo ali, que não podia ser dissecado na Idade Média. Agora, como eu disse, o artista, quando ele vai fazer uma obra de arte, ele vai lá dissecar o corpo para conhecer, para reproduzir de modo exato aquilo ali. Na Idade Média não podia fazer isso, violar o corpo. Agora a fim de estudo, e é um estudo que vai servir tanto na área da medicina quanto na área da escultura, né? Então aqui tem uma lição de anatomia, é algo já agora normalizado. Aqui o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, e o Moisés, do Michelangelo. Michelangelo dizia que eu não fiz o Moisés. Eu simplesmente o libertei do mármore. Tá? Então tá ali, o Moisés estava lá preso dentro do mármore e o Michelangelo foi lá e libertou ele, de tão perfeita que é a escultura. E essa aqui é muito legal, o Juízo Final do Michelangelo também. O Juízo Final, né, é uma obra que representa ali o céu, o purgatório e o inferno. Então vamos ver o que aconteceu com essa obra aqui, ó. Após o mestre de cerimônias do Papa Paulo III, Biagio de Cesena, dizer que a pintura era uma desgraça por expor figuras nuas, né, despidas, provocando uma completa vergonha, e que não era uma obra para uma capela, mas sim para banheiros públicos e tavernas. Aí, depois dessa crítica, aí, dessa censura, o Michelangelo usou Minos, o juiz do submundo, no canto inferior da pintura, para fazer uma representação de Cesena, do secretário do Papa. Aí. E colocou orelhas de burro, enquanto a sua nudez, né, então ele saiu vestido, sua nudez foi coberta com uma cobra, e o secretário obviamente não gostou de aparecer na pintura, e reclamou ao Papa, que brincou dizendo que a sua jurisdição não se estendia até o inferno, e que por isso nada podia fazer e que a pintura continuaria na capela. E o Michelangelo colocou o secretário do Papa lá também no inferno, né? Vamos ver aqui ampliado, ó. Tá ali o secretário, o rosto do secretário, orelha de burro, vestido com uma cobra, que inclusive está mordendo ali o bingolim do secretário. Bom, vamos chegando ao fim aqui. Então o Renascimento, conforme eu falei, ele remete lá às grandes navegações, também ao início das grandes navegações, das reformas religiosas, da invenção da imprensa, para editar livros, do absolutismo, né? E esse processo renascentista teve início lá com o Renascimento comercial, né? Que começa a ter uma ascensão com as cruzadas, que eram expedições religiosas e militares, tinham propósitos também de estabelecer novos vínculos comerciais, e isso vai só se intensificando, e essas rotas comerciais vão se estender pelo oceano com as grandes navegações, né, que tem início lá em 1415, quando Portugal conquista, lá invade a cidade de Ceuta e inicia a navegação ali pelo Oceano Atlântico em busca
de novas rotas comerciais, de riqueza, de glórias, de território. Tá? Então aqui essa é a nossa aula sobre renascimento. Desejo a todos aí um ótimo dia e bons estudos. Um abraço e até a próxima!